R$ 22.700.000. Em relação a janeiro do ano passado, de 98, o resultado primário, sem contar os gastos com juros, apresentou uma melhora de R$ 474.700.000. De Brasília, William Passos, para o Em Cima da Hora. 5h28, o Em Cima da Hora fica por aqui. Você assiste agora o especial internacional Salada de Genes. A próxima edição começa às 6 horas da tarde com Cristiane Pelágio e Eduardo Grilo. Até a próxima. Até a próxima. Existe um planeta fascinante para você explorar. Vamos à Turquia, admirar a beleza dos palácios e de joias tão valiosas que não têm preço. Na Inglaterra, conhecer o mundo subterrâneo dos túneis de Liverpool. Apreciar a obra de Barry Handel, gênios da música clássica alemã. Pelo mundo, a apresentação Eduardo Grilo e Cristiane Pelágio. Nesta sexta, 11 da noite. No Espaço Aberto desta semana, você vai assistir a um debate quentíssimo sobre nepotismo e imunidade parlamentar entre o líder do PT na Câmara, deputado José Genuíno, e o senador do PMDB do Amapá, Gilvan Borges. Espaço Aberto com Alexandre Garcia. Nesta sexta, 9h30 da noite. Via Brasil, nesta sexta. Um convite ao relaxamento na rica natureza de Caconde, interior de São Paulo. Lagoa da Prata, no sul de Minas Gerais, é a capital brasileira da bicicleta. Vamos conhecer os esportes preferidos de uma cadela carioca, acostumada a fortes emoções. Via Brasil, com Celso Freitas, nesta sexta, 7h30 da noite. Alimentos geneticamente modificados. Para muita gente é isso mesmo, um palavrão. Você tem medo de comida feita a partir de plantas com genes manipulados em laboratório? Muita gente tem. Na Europa, grande parte dos consumidores rejeita a tal da comida transgênica. O Brasil está no centro da polêmica mundial envolvendo o que alguns chamam de plantas Frankenstein. Essa colheita de proveta pode ser mais resistente, mais produtiva, mas ainda não se sabe a que preço. Será que sem querer a ciência está criando também a super erva daninha, as pessoas resistentes aos mais fortes antibióticos? Com William Vac de Londres e Jorge Pontual de Nova York, vamos atrás do fantasma que assombra a nossa mesa, os alimentos transgênicos. No Brasil, o governo do Rio Grande do Sul mandou destruir uma plantação de soja transgênica de uma fundação de pesquisa do próprio governo. O Rio Grande do Sul pretende ser o primeiro estado livre de transgênicos do país. Além dos temores com as consequências que os alimentos transgênicos possam ter sobre o meio ambiente e a saúde, os gaúchos também têm argumentos econômicos. Os mercados europeus, avessos a alimentos transgênicos, são os maiores compradores da soja gaúcha. Pagam por ela um preço muito bom
exatamente por não ser geneticamente modificada. Dentre os maiores produtores mundiais de soja, que incluem Estados Unidos e Argentina, só o Brasil ainda não produz a soja transgênica, resistente a herbicida. A produção desta soja é 15% mais barata que a normal. As experiências no Brasil com soja transgênica estão no olho do furacão. Tecnologia não falta. Falta convencer a sociedade de que a soja transgênica não faz mal à saúde nem ao meio ambiente. A Embrapa estuda a modificação genética de outros tipos de semente. Além da soja, pesquisa milho e batata para pequenos agricultores. Com a soja, os sonhos vão além da resistência a herbicidas. A Embrapa quer descobrir o segredo de plantas resistentes à seca e também desenvolver outras, como a banana, que contenham vacinas contra as doenças que mais afligem os brasileiros. Entre 3 e 4 anos, mais ou menos, é o atraso do Brasil na chegada desta nova tecnologia das plantas transgênicas. Faltava uma lei, não é isso? O Brasil começou só depois da abertura econômica, desse processo de globalização, ou seja, na década de 90, em que ele, vamos dizer, tomou iniciativas mais concretas para ter a legislação na área da propriedade intelectual. Hoje, na prática, como é que funciona? Quem quiser plantar, trazer para o Brasil uma semente transgênica, pode? O cultivo está autorizado? Não, isso está regulamentado na Lei de Proteção de Cultivares, que gera plantas novas, inclusive de plantas transgênicas. Existe uma lei específica que eu não mencionei, que é exatamente a Lei da Biossegurança. Essa lei foi implementada exatamente com o intuito de regulamentar a introdução ou desenvolvimento dos chamados organismos geneticamente modificados, que são plantas transgênicas ou animais transgênicos. Então, essa lei criou também um fórum específico chamado CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é quem, vamos dizer assim, a quem você tem que se dirigir se um produtor ou uma empresa quiser testar e produzir produtos transgênicos no Brasil. E isso, na prática, como está funcionando? Olha, está iniciado, tem já 2 anos de funcionamento aproximadamente, um pouco mais, a CTN-Bio. Ela é composta por cientistas, por representantes de produtores, de consumidores. Ela já recebeu muitos pedidos para teste experimental de milho, de soja, de algodão, de fumo, cana-de-açúcar, batata, mas só por enquanto foram autorizados testes experimentais. Não tem até agora, não tem nenhum produto sendo produzido em caráter comercial. O primeiro que passou por discussão na CTN-Bio é essa chamada soja transgênica. Né? Por quê? Porque uma descoberta que é feita nos Estados Unidos, por exemplo, não necessariamente pode ser aplicada aqui do jeito como vem, quer dizer, com a tecnologia que foi descoberta lá. Tem que ser adaptada ao Brasil. A questão da adaptação de plantas, realmente, quando você está num clima tropical como o Brasil, você não consegue trazer de um clima temperado uma planta perfeitamente adaptada. Você tem diferença de clima, você tem diferença de sol, você tem diferença de insetos, de pragas, de doenças. Então, você tem que fazer todos os testes de adaptação. E, além disso, é importante, quando você introduz um gene estranho numa planta dessa, é importante que você faça os testes também no país, ou conheça, né, como é que essa planta poderia se comportar, principalmente se ela trouxer risco para o meio ambiente brasileiro. Não há ainda nenhum plantio comercial de sementes transgênicas e pode demorar, né? A soja transgênica está sendo contestada na Justiça. A soja transgênica é a primeira planta já liberada pela CTN-Bio para a produção comercial, mas várias organizações impetraram ações na Justiça e hoje está em julgamento na Justiça Federal, questionando o plantio comercial da soja transgênica. Quais são as alegações dos que são contra? Várias organizações dessas alegam que existe um potencial risco de contaminação ambiental por cruzamento espontâneo, né? Ou modificações na composição da planta que poderiam afetar cadeias de insetos, de pragas e doenças, né? E no caso da saúde humana, que poderiam trazer algum tipo de questões alérgicas e tal. Mas a CTN-Bio, analisando tudo isso, né, considera que não há nenhum risco nesse caso específico da soja transgênica. Cada caso é um caso.
Como órgão de pesquisa na agricultura, qual é a posição da Embrapa sobre isso? Do ponto de vista tecnológico, a Embrapa acha que é irreversível o uso dessas tecnologias da chamada engenharia genética, porque elas mudam as vantagens competitivas entre regiões e entre países. Do ponto de vista de biossegurança ambiental e de saúde humana, nós achamos que a CTN-Bio é um fórum adequado para se discutir isso. Do ponto de vista comercial, nós achamos que é perfeitamente possível de compatibilizar, de se produzir a soja transgênica, e aquelas regiões que forem demandadas a produzir a soja convencional poderiam produzir na forma de contratos chamados com certificado de origem. E ainda há uma última questão, que a Embrapa tem uma posição, que é sobre a rotulagem. A Embrapa entende que devemos buscar uma forma de manter o consumidor informado sobre aquilo que ele está consumindo. Quer dizer, do ponto de vista dessa irreversibilidade, nós que somos grandes produtores de soja no mundo, se não nos adaptarmos a essa tecnologia, se resistirmos, vamos ficar de fora, vamos perder. Eu creio que sim, é muito difícil um país como o Brasil, que tem uma posição de destaque no mercado mundial de soja, poder ficar sem usar essa tecnologia. E o risco que nós certamente perderíamos competitividade, porque os dados indicam que a soja transgênica ela traria uma economia de 10% a 15% no custo de produção. E se começarmos a plantar só soja transgênica e lá no futuro o mundo decide que isso não é conveniente para o ser humano, para o ambiente, o que fazemos com a nossa soja? Se a sociedade toda amanhã, grande parte da sociedade, entender que não quer soja transgênica, é perfeitamente possível você pegar o germoplasma de soja, que são as variedades, vamos dizer assim, primárias da soja, e fazer um programa de melhoramento sem o gene, por exemplo, nesse caso, da resistência ao herbicida. Isso é perfeitamente possível de se fazer. Qual é a vantagem para o público leigo dessa soja em relação ao herbicida? A vantagem da soja transgênica é que para o produtor ela traz uma redução de custo e um processo mais simples de controle das ervas daninhas, das invasoras. Na Europa, nos Estados Unidos, já se comercializam produtos com plantas transgênicas. A grande discussão sobre a rotulagem. Os consumidores querem saber o que estão comprando. Aqui no Brasil já existe lei sobre isso? Nós entendemos que é importante que o consumidor saiba o que está consumindo, que tenha uma rotulagem adequada, que eu diria informativa e não deformativa. Plantas do Frankenstein, vegetais transgênicos, comida modificada geneticamente. O que é isso, afinal? Desde os primórdios da agricultura, o homem tentou dar uma mãozinha à natureza, misturando sementes e plantas para torná-las mais produtivas e resistentes. O trabalho é feito agora em laboratórios, através de manipulação genética. A ideia é simples. Para que vegetais se tornem, por exemplo, mais resistentes a certas doenças, cientistas manipulam plantas até encontrar o tipo que estão procurando. A técnica consiste em usar genes que têm finalidades específicas numa planta para ajudar outra a suprir eventuais deficiências. Em alguns casos, as raízes das plantinhas foram aumentadas para que elas possam absorver mais elementos nutritivos e precisem de menos fertilizantes. Tomates tiveram genes modificados para atrasar o envelhecimento. Num experimento na Inglaterra, tomates estão recebendo genes que os cientistas consideram benéficos para a saúde e podem ajudar inclusive no combate a certos tipos de câncer. Mas o motivo principal por detrás dos experimentos já no campo é o de ganhar muito dinheiro. As sementes de plantas modificadas geneticamente podem garantir aos agricultores maior rendimento e também, é claro, para as empresas que as produzem. Mais da metade do que chega à mesa do americano é alimento modificado. Mas muita gente nem sabe o que está comendo. É por isso que a Consumer Report, a revista mais importante de defesa do consumidor nos Estados Unidos, entrou de sola numa campanha para exigir que o governo rotule os produtos que contêm alimentos transgênicos. A revista existe há 50 anos e tem 4,5 milhões de assinantes, todos membros da União dos Consumidores. Jorge Pontual conversa em Nova York com o biólogo Michael Hansen, pesquisador-chefe de alimentos da Consumer Report, que tem uma divisão especializada em transgênicos. O resultado das pesquisas de Hansen será publicado em julho. Quais são os problemas de saúde que podem ser causados pelos alimentos transgênicos? Well, the big problem with genetically engineered foods is that there's no required safety testing. So there's all sorts of potential effects that can happen. For example,
There might be an unexpected increase in toxins. There's the problem of potential allergenicity. You can unknowingly transfer a protein which could cause an allergic reaction in some people. If the food's not labeled as such, then they would not know to avoid it. And in fact, this has already happened. There was genetic engineering was done to bring some genes from a Brazil nut into soybeans to make them better as an animal feed. It turned out when scientists tested this that this transgenic soybean, which contained genes from a Brazil nut, which was not known to be allergenic, and in fact animal tests shows were not allergenic. When they did test with humans, those 6 out of 8 showed an allergic reaction, which means if they would have consumed the soybeans, they could have had an allergic reaction that might have been potentially fatal. Now, the company involved, Pioneer Hybrid, decided ultimately not to move forward with these engineered soybeans, but it shows that an allergen can be transferred. Before that, the companies had always argued that there's millions of genes in a plant, and the probability of, and only a few of them are allergens, so the probability that you're going to move a gene that's an allergen is less than 1 in a million. E quais são os problemas ambientais? We already now know that the big problems with the ecological effects is when you look at it, the two main traits that are responsible for the majority of acreage worldwide of genetically engineered plants is, number one, is herbicide tolerance, and those are plants that are engineered to withstand a company's herbicide, and in fact they require the herbicide. So that means that you're going to get an expansion in use and dependence on a potentially toxic pesticide and herbicide. There's also the problem that the genes for that herbicide tolerance can flow to wild weedy relatives and create super weeds. In the case of canola, this has already been demonstrated to occur. You can also get the genes flowing into members of the same species, so from genetically engineered corn to normal corn, from genetically engineered soybeans to normal soybeans, or genetically engineered cotton to normal cotton. For those countries that want genetically engineered free foods, or organic foods which cannot contain any genetically engineered crops in them, you would have a form of gene pollution which could have a trade impact. This has already happened with both canola and corn. There was a case in Britain where over 8,000 packets of an organic corn chip product had to be destroyed because it turns out that there was genetically engineered corn present, even though the farmers that grew the corn did not use an engineered variety. O senhor participou da luta contra a introdução do hormônio do crescimento bovino no leite. Como é que foi essa questão? Well, the problem with bovine growth hormone is it's a genetically engineered drug which increases milk production in cattle. There are potential human safety problems, and the two major ones are, number one, it's known that when you inject these cows, they get a significant increase in a disease called mastitis, which is inflammation of the udders. You have to use more drugs, particularly antibiotics, to treat for that disease. So there could be increased antibiotic residues in the milk. That could then select for antibiotic resistant bacteria, which is a serious problem. The second major problem is we know that bovine growth hormone increases the level of another hormone called IGF-1, or insulin-like growth factor number 1 in the milk. And IGF-1 has been linked to quite a number of tumors, particularly breast tumors, prostate, and our biggest concern is with the colon polyps and tumors. And it should be pointed out that bovine growth hormone actually has been approved for sale in Brazil. It's supposedly for sale only through a veterinarian's prescription, but I've been told by researchers in Brazil that their advertisements on satellite programs that farmers can get off satellite from cable channels, where they call an 800 number,
and they can be sent it for free, which is sort of in violation of Brazilian law. Na questão mais ampla, né, de conseguir a rotulagem de todos esses produtos resultado de engenharia genética, o senhor acha que os consumidores americanos vão conseguir isso? Well, I think the problem for labeling of genetically engineered foods, the position of the United States is that basically none of them should be labeled. It's going to be a very hard fight in the United States that might take a few years. I think there's a much higher probability that we'll win in the international arena at the Codex Committee on Food Labeling, because we already know from internal documents of the U.S. government that very few countries in the world support the U.S. on their very restrictive labeling position. In fact, the countries that used to support the U.S., such as Japan and the European Union, now are supporting labeling, requiring labeling of genetically engineered foods. And in fact, one of the few countries that does support the U.S. position, of course, is Brazil. O Brasil fechava com os Estados Unidos, mas vai rever a posição antes da próxima reunião mundial sobre rotulagem, marcada para maio. Contar ou não às pessoas o que elas estão comendo? Esta é a questão central que provoca discussões apaixonadas, atrasa projetos, detona a ira de ambientalistas e de defensores dos consumidores. A maior exigência europeia é ver estampadas no rótulo dos produtos que são feitos à base de alimentos transgênicos as informações sobre estes ingredientes. Os Estados Unidos são contra, dizem que é confuso e caro rotular os produtos. A Europa garante: americano não sabe comer. Para um paladar europeu, é impossível degustar um hambúrguer, um hot dog. Contra a invasão da barbárie alimentar, a Europa é a última guardiã dos ingredientes puros e naturais. Milho com gene de inseto, tomate com gene de peixe, mais que veneno, são um insulto ao bom gosto. O americano não se importa, acha o europeu antiquado e adora uma novidade. Curte comida desidratada de astronauta, junk food e micro-ondas. A comida como brincadeira. Alimento transgênico não é nada para quem inventou o chiclete, a pipoca e o picolé. No filme O Dorminhoco, Woody Allen é um natureba que acorda no século 22 e descobre que não há nada mais saudável do que cigarro e a clonagem de vegetais e galinhas gigantes. Cientistas estão preparando para os mercados europeus um rico cardápio de pratos genéticos e não só de plantas. Está sendo anunciado agora o salmão transgênico, um peixe que cresce mais depressa que os normais. Mas o consumidor aqui na Europa continua muito desconfiado. Por detrás das prateleiras de todo grande supermercado europeu se esconde a dúvida: o que está aqui é comida ou produto de laboratório? A indústria de alimentos garante que é comida. Grupos ambientalistas dizem que não. Já é difícil saber se uma cerveja fermentou mais depressa devido a novos genes no fermento. Ou se o queijo curou melhor devido a novos genes. Ou se a carne é de um animal alimentado com ração modificada geneticamente. Batatas que um professor deu para ratos esquentaram a discussão. O professor Putzai, do norte da Inglaterra, descobriu que o sistema imunológico dos bichos foi prejudicado por batatas modificadas geneticamente. Antes mesmo do resultado ser publicado, o cientista foi suspenso do seu laboratório. Recebeu a solidariedade de 20 colegas internacionais que se mostraram muito preocupados com o resultado das pesquisas. Estes pequenos consumidores sabem o que querem e o que não querem. Estas crianças estão testando alimentos orgânicos, um mercado que só na Inglaterra pode chegar este ano a quase 2 bilhões de dólares. Devido ao medo do consumidor diante de alimentos modificados em laboratório. Já existem empresas especializadas em alimentos orgânicos para bebês. A nova indústria de alimentos orgânicos garante que só usa também animais criados em condições especiais, que não consomem ração geneticamente modificada. Consumidores preferem agora mercados onde podem, pelo menos, saber quem é o produtor do alimento à venda. Nem tudo é orgânico, mas o essencial é saber qual a origem. Nos grandes supermercados é quase impossível saber de onde vem o produto que está nas prateleiras. Existe uma grande preocupação. É que no caso de matérias-primas alimentícias, como a soja, por exemplo, grãos de produção modificada geneticamente são misturados a outros e ninguém mais sabe o que vai parar onde.
A porta-voz de uma grande cadeia de supermercados inglesa diz que está sendo mesmo difícil conseguir identificar produtos que sofreram modificações genéticas. Alguns alimentos estão sendo claramente rotulados. Mas ainda não é o suficiente para restaurar a confiança dos consumidores. Pelo menos na Inglaterra, a indústria alimentícia não conseguiu tirar o medo que as pessoas têm de virar mutantes. Grupos ambientalistas têm tido uma atuação decisiva na atitude do consumidor europeu frente ao problema da comida transgênica. Nós vamos conversar com Tony Juniper, diretor do grupo Friends of the Earth. Tony, por que é tão difícil para o consumidor britânico aceitar uma comida que os americanos comem? Well, in Britain over the last few years we've had a succession of very serious food scandals. The most serious of these, I guess, has been the question of mad cow disease. This is where farming methods became so intensive that they began to interfere with the natural biology of cows to the point where they were transferring a disease called CJD to human consumers, and people have died. And this scandal occurred at a time when the government and senior scientists inside the government were saying that beef was perfectly safe, that the farming methods were safe, and there was nothing to be alarmed about. And then 3 years later, a government announcement comes saying that beef is dangerous, beef was banned, millions of cattle were destroyed, the farming industry was thrown into chaos, and the credibility of scientists reassuring people about the safety of food went to a very low point. Como o grupo Friends of the Earth avalia a atitude do governo britânico? Well, the British government's in a very difficult position. They came into power trying to be friendly towards big business. They came into power trying to be sympathetic to the idea of international liberalisation of trade, taking down trade barriers. And with these two things in mind, they find it very difficult to challenge these companies with new regulations or with new laws to try and make them more reflective of consumer needs. And the British government is a bit schizophrenic. On the one hand, it wants to reflect what public says, and the public says we don't want it. And it's a bit of a mystery to us, really, how a government like Tony Blair's government, which has been so responsive to the voters' concerns and attitudes and wishes, has got this so badly wrong. And we think it's got a lot to do with big business writing government policy. Tony, o que está acontecendo é um problema científico, um problema de consumo, ou é, na verdade, uma guerra comercial disfarçada entre os Estados Unidos e a União Europeia? Consumers in this country and many critics are increasingly becoming aware that the real momentum and pressure for the rapid commercialisation and introduction of these crops has got nothing to do with developing country hunger, it's got nothing to do with protecting the environment, it's got very little to do with promoting better products for consumers, but everything to do with large companies gaining a return on their billion-dollar investments in these new technologies. That's where the pressure is coming from. That's where the urgency lies. Você acha possível que os alimentos transgênicos sejam dia aceitos pela população? Monsanto tried last summer with a big advertising campaign to convince the public in the UK that these products were a good solution to many different issues, whether they be protection of wildlife, using less pesticides, or whether it be about producing better products. And the public totally rejected that. And I think following such a massive public relations campaign, following the support from the government, the public is still rejecting these crops and these foods. And I think the companies now have reached a very low point in terms of public acceptance in the United Kingdom, and will have to radically rethink how they're going to present their business in the future. And we would say to them that they really have to back off now. They have to start listening to people rather than trying to buy opinion or influence opinion through advertising and public relations. Como tudo que envolve, por um lado, a manipulação genética dos alimentos que a gente come, por outro, muito dinheiro, a briga causada pelas plantas transgênicas veio para ficar, não vai ser resolvida depressa. Depende tudo do comportamento do consumidor. Mas até quem é rigorosamente contra a modificação genética de plantas não está conseguindo escapar dos transgênicos, que são usados como matéria-prima de muitos alimentos. Pior do que ser contra é nem ficar sabendo o que a gente está comendo.
A intimidade e as histórias de personalidades que marcaram nossa época. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro. Todo sábado, 9h30 da noite. Existe um planeta fascinante para você explorar. Vamos à Turquia, admirar a beleza dos palácios e de joias tão valiosas que não têm preço. Na Inglaterra, conhecer o mundo subterrâneo dos túneis de Liverpool. Apreciar a obra de Bach e Handel, gênios da música clássica alemã. Pelo mundo, a apresentação Eduardo Grilo e Cristiane Pelágio. Nesta sexta, 11 da noite. Globo News. Aqui você não é telespectador, é testemunha. Refletindo sobre o que acontece no mundo, acompanhando as mudanças na nossa sociedade, discutindo opiniões com entrevistas objetivas. Jornal das 10. Apresentação ao vivo do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. De segunda a domingo, 10 da noite. Boa tarde, sexta-feira, 5 de março. Você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. O dólar comercial cai quase 10% depois do aumento da taxa de juros anunciado ontem à tarde e fecha a semana cotado a R$ 1,99 para a venda. Mas a dívida externa brasileira aumentou 61% em real por conta da alta da moeda norte-americana desde a liberação feita em meados de janeiro. O primeiro-ministro italiano Massimo D'Alema faz um protesto ao ser recebido pelo presidente americano Bill Clinton em Washington. Depois do FBI, a Scotland Yard, a polícia especializada britânica, entra nas investigações sobre o massacre dos 8 turistas em Uganda. Um carro-bomba explode num atentado de um grupo maoísta contra o governador da província de Kankiri, na Turquia. 13 pessoas morreram, 10 ficaram feridas. Um avião monomotor faz um pouso forçado na rodovia Castelo Branco, uma das mais movimentadas de São Paulo. Ninguém se feriu. Vamos agora ao movimento das principais bolsas do mundo. Nova York registrou alta de 2%. Na Europa, a Bolsa de Londres fechou em alta de 1,71%. Paris com alta de 2,48%. E em Frankfurt, a alta foi de 3,43%. No mercado cambial, um dólar vale 123,12 ienes, 1,80 marco alemão, 1,47 franco suíço, 6,6 francos franceses e 62 centavos de libra. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. A cotação do dólar caiu pelo segundo dia consecutivo. O dólar comercial fechou cotado a R$ 1,97 para a compra e R$ 1,99 para a venda. Uma queda de cerca de 4,5% em relação a ontem, totalizando uma queda de 9,8% depois do anúncio da nova taxa de juros feita ontem à tarde pelo presidente do Banco Central, Armínio Fraga. O Banco Central divulgou hoje que as reservas cambiais do país caíram de quarta para quinta-feira 229 milhões de dólares. O país terminou o dia de ontem com 34 bilhões 799 milhões de dólares. O Banco Central não informou o motivo da queda. A dívida pública brasileira aumentou 61% por conta da desvalorização do real. São os primeiros números das contas públicas do país que estão sendo divulgados depois da desvalorização do real, comparando com o dólar. A dívida externa total brasileira, ao final de janeiro, ficou em 123 bilhões e 900 milhões de reais, 13,8% do produto interno bruto. Em dólar, este saldo da dívida se manteve o mesmo dos meses anteriores, mas em reais aumentou de 76 bilhões
para 123 bilhões, um aumento de 61%. No documento divulgado pelo governo, a justificativa para este aumento em reais é exclusivamente em função da desvalorização do real em relação ao dólar. A dívida interna também cresceu, mas bem menos. Cresceu 7%. Os dados divulgados são todos referentes a janeiro. E o governo atingiu, neste primeiro mês de 1999, um superávit primário de 922 milhões e 700 mil reais. Em relação a janeiro do ano passado, de 98, o resultado primário, sem contar os gastos com juros, apresentou uma melhora de 474 milhões e 700 mil reais. De Brasília, William Passos, para o Em Cima da Hora. O PFL, o maior partido da base governista, estabelece um plano. São Paulo, Paulo Pereira da Silva, vai comandar também a Força Sindical. Ele foi eleito para o cargo nesta sexta-feira. A Força Sindical representa 6 milhões e 800 mil trabalhadores de 870 sindicatos em todo o país. Luiz Antônio de Medeiros deixa a presidência para cumprir o mandato de deputado federal pelo PFL. No lugar dele, assume o atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Paulo Pereira da Silva, que acumulará os 2 cargos. O novo presidente da Central já fala em como negociar aumentos de salários dos trabalhadores. A questão da inflação, como é que nós vamos tratar isso? Eu, pelo menos, acho que nós devemos dar uma trégua ao governo, dar a nossa colaboração ao governo até a inflação chegar a 10%. Que não dá é para a gente sustentar toda a inflação que vem por aí. A hora que chegar a 10%, a nossa orientação vai ser para que os nossos sindicatos vá atrás de recuperar essa inflação. Como? Através de algum tipo de indexação? Nós achamos que não precisa ter uma legislação para recuperar o salário. Nós queremos ter a livre negociação, que é o que existe hoje, e aí, a partir daí, os sindicatos negociam diretamente com as empresas, diretamente com os sindicatos patronais, e, se for preciso, fazendo manifestações, fazendo greve para recuperar os salários. A Bolsa de Nova York bateu nesta sexta-feira seus recordes históricos, eufórica com a garantia de que a economia americana não sofrerá, por enquanto, nenhuma pressão inflacionária. O índice Dow Jones bateu os 9.700 pontos pela primeira vez na história. Wall Street fechou em alta de 2,8%. A Bolsa de Valores de Nova York parece ter se recuperado da instabilidade do ano passado por causa da crise dos mercados mundiais, provocada pela Ásia, Rússia e o receio em relação ao Brasil. A alta foi estimulada pela divulgação do relatório do Departamento de Trabalho com o índice de desemprego. O índice foi de 4,4% em fevereiro. Para os investidores, é a indicação de que o Banco Central não vai mexer nas taxas de juros. O Exército de Libertação do Kosovo ataca um comboio de policiais sérvios a 20 quilômetros de Pristina. 11 policiais ficaram feridos, 6 estão em estado grave. Há 10 dias das negociações de paz para a província do Kosovo, em Paris, o governo iugoslavo prepara o país para a guerra. Aumentou a fabricação de armas e deslocou colunas de tanques para várias regiões. O governo alega que está reforçando partes da fronteira para impedir a ocupação de rebeldes albaneses. Os tanques sérvios cercaram a cidade de Đurđica nesta sexta-feira, obrigando centenas de moradores a fugir. Eles se esconderam nas montanhas próximas à cidade, onde várias casas foram queimadas. O Exército de Libertação do Kosovo respondeu ao ataque, lançando um foguete contra as tropas sérvias. Uma patrulha policial foi atingida. Desde a semana passada, milhares de pessoas deixaram suas casas na província, fugindo dos combates. Nesta sexta-feira, o ex-senador norte-americano Bob Dole viajou para a região, a pedido do presidente Bill Clinton. Ele se reuniu com lideranças rebeldes na Macedônia, na fronteira com a província do Kosovo, já que não conseguiu visto de entrada na Iugoslávia. No encontro, o líder da população de origem albanesa da província, Ibrahim Rugova, admitiu que os rebeldes podem assinar o acordo de paz antes mesmo do dia 15. Com isso, aumenta a pressão sobre o governo sérvio, que voltou a rejeitar o acordo com Belgrado por achar que a proposta do chamado Grupo de Contato seria uma declaração de independência para o Kosovo. Um atentado à bomba mata 3 pessoas e fere 10 na Turquia. Entre os feridos está o governador da província de Kankiri. O estado de saúde dele é grave.
A princípio, as autoridades pensaram se tratar mais um protesto violento contra a prisão do líder curdo Abdullah Öcalan, mas um grupo radical de esquerda assumiu a autoria do atentado. De acordo com a polícia, a bomba foi colocada no carro do governador Ayhan Sevik e acionada por controle remoto. Um guarda-costas, uma menina que estava no carro e um pedestre morreram na explosão. O motorista e o governador ficaram gravemente feridos. Uma organização esquerdista, que a polícia turca define como maoísta, reivindicou a autoria do atentado. O motivo seria uma revanche. No passado, Ayhan Sevik governou uma outra província turca no norte do país e reprimiu os guerrilheiros com brutalidade. O Pentágono e o Congresso americano investigam um dos mais ousados ataques de piratas eletrônicos aos computadores do Departamento de Defesa. De Nova York, a correspondente da Globo News, Simone Duarte, fala sobre a invasão dos hackers. Os funcionários do Pentágono estão impressionados com a sofisticação dos piratas. Dessa vez, o governo americano acredita que os ataques aos computadores não se trate de uma brincadeira de adolescentes, mas uma ação coordenada e muito bem planejada. O Departamento de Defesa tem uma pista. O ataque ao secreto sistema de computadores do Pentágono partiu da Rússia, mas pode ser uma pista falsa. Um bom pirata sabe despistar. E o alvo foram os arquivos com que há de mais moderno em tecnologia bélica, incluindo o laboratório de armas. O Congresso americano está investigando o ataque cibernético da semana passada. E apesar do susto, o Pentágono insiste que os piratas não conseguiram ter acesso a nenhuma informação confidencial. O governo americano tem mais um grande problema: descobrir se funcionários do próprio Pentágono estão ajudando os piratas a invadir o espaço cibernético mais protegido do mundo. O presidente Bill Clinton não consegue se livrar do caso Mônica Lewinsky. Durante o encontro com o primeiro-ministro da Itália, Massimo D'Alema, diante da inevitável pergunta dos jornalistas sobre a entrevista da ex-estagiária, Clinton ficou visivelmente desconcertado e reagiu dizendo que os americanos estão pedindo aos gritos para que ele cuide do país e esqueça esse caso. O tema que dominou o encontro de Clinton e D'Alema foi o acidente em que um avião americano cortou os fios de um teleférico na Itália, matando 20 pessoas no ano passado. Nesta quinta-feira, o piloto do avião foi absolvido pela Justiça dos Estados Unidos, o que causou indignação entre os italianos. O primeiro-ministro D'Alema exigiu que alguém seja declarado culpado e que pague pela tragédia. Conciliador, Clinton disse que os Estados Unidos devem assumir toda a responsabilidade pelo caso, mas não quis entrar em detalhes, alegando que os comentários poderiam influir nos dois processos relacionados ao acidente, que ainda serão realizados. Quando os jornalistas foram autorizados a fazer perguntas, o assunto mudou para, adivinhem, Mônica Lewinsky. Mesmo sem jeito, Clinton não deixou de responder. O presidente disse torcer para que ela possa ter uma vida normal e revelou que se sente mal por tudo que a ex-estagiária passou desde que o relacionamento dos dois se tornou de domínio público. Uma pesquisa revela que a maioria dos americanos que assistiu à entrevista de Mônica Lewinsky considera a ex-estagiária imatura, sem vergonha, inteligente e sedutora. Mas apesar da impressão negativa, milhares de mulheres correram às lojas de cosméticos para comprar o batom usado por Mônica na entrevista da rede de TV ABC. O batom, item que mais gerou e-mails e telefonemas para a TV, esgotou no mercado. Mônica Lewinsky se emocionou, sorriu e até chorou na entrevista exibida quarta-feira à noite pela rede ABC. A jovem também fez acusações, confissões e desabafos. Mas o que mais parece ter impressionado os 74 milhões de telespectadores foi a boca vermelha de Mônica. Todo mundo queria saber a marca e onde comprar o batom de Mônica. A entrevista bateu todos os recordes de audiência. Até o da final do futebol americano, o Super Bowl, que costuma ter uma audiência de 62 milhões de pessoas. A capital da Colômbia virou uma praça de guerra quando tropas do governo foram às ruas para expulsar traficantes, prostitutas e criminosos que infestam o centro de Bogotá. A pancadaria correu solta. Os moradores da rua Cartucho reagiram com violência à ação das forças policiais. Mas as tropas não se intimidaram diante dos pneus queimados e dos gritos dos manifestantes.
Os policiais espancaram os moradores e dispararam para o alto, tentando controlar a multidão. Até bombas de gás e canhões d'água foram usados. Diante da repressão, mulheres e crianças fugiram em pânico. Novos indícios do aquecimento global assustam os cientistas. Um novo estudo da NASA mostra que a camada de gelo da Groenlândia está desaparecendo mais rápido do que os cientistas esperavam. As consequências desse degelo serão sentidas apenas na próxima geração, mas os cientistas já estão preocupados. A camada de gelo diminuiu 90 centímetros nos últimos 6 anos e o aumento de volume de água no mar pode provocar inundações. A explicação é que a água da superfície chega até o fundo através de fendas no gelo e derrete a camada por baixo. Mas o processo vem se acelerando nos últimos anos. A década de 90 foi a mais quente do milênio e o ano passado o mais quente dos últimos 130 anos. Neste século, a temperatura da Terra aumentou 0,7 graus Celsius. A geleira da Groenlândia, um território dinamarquês localizado entre o Oceano Atlântico e o Mar Glacial Ártico, é bem menor do que o continente Antártico. Mas o estudo é importante para avaliar as mudanças do clima da Terra. Golfinhos e baleias são treinados em aquários americanos para se exibir em público e ajudar os cientistas em pesquisas. O primeiro bebê baleia nasceu em cativeiro no aquário de Nova York. E os golfinhos mostram que se comportam muito bem na hora de tirar sangue. É só um comando, mesmo desajeitado, e lá vão eles. Parece simples. Manda quem tem um balde de peixes, obedece quem quer comer. Quando eu paro, ele para e aí eles vêm comigo de volta. Dança de novo. Mas a treinadora Martha Hyatt gastou pelo menos 6 meses para ensinar cada uma dessas brincadeiras a Presley, de 12 anos, e Tab, de 18. Eles são treinados para se exibir para o público e ajudar os cientistas a entender os golfinhos. Martha mostra como ensinou os dois a ficarem parados e suportarem a dor na hora de tirar sangue. Quando acontece uma mortandade de golfinhos, a comparação com os exames dos do aquário ajuda a identificar as causas. Mas as grandes descobertas do aquário de Nova York são sobre a vida desta pequena baleia branca. A beluga vive nas águas geladas do Ártico. Pode ser vista no verão, na foz dos rios. Enche o ambiente com o canto que a fez conhecida como o canarinho do Ártico. Mas no Canadá, as belugas estão morrendo de câncer por causa da poluição industrial. Aqui no aquário, uma beluga nasceu no cativeiro pela primeira vez. Os cientistas ficaram sabendo que a gravidez dura 14 meses. Registraram o nascimento. Acompanharam os cuidados da mãe. Você não imagina o trabalho que elas têm, diz Martha. Durante um ano, ficam as 24 horas do dia cuidando do bebê, que não sabe respirar sozinho. Os livros, conta a Martha, dizem que ela amamenta por 2 anos, mas Kat está amamentando há 4. Acompanhando o crescimento dos filhotes, Martha ajudou a desenvolver sensores que não machucam as baleias, usados para a pesquisa das belugas no oceano. Com eles, os cientistas vão acompanhar as rotas migratórias e poder proteger o habitat delas. Belugas, na verdade, não são baleias. São golfinhos diferentes, com dentes chatos e o pescoço que dobra, dando a elas esse jeito curioso. Inteligentes, lentas, delicadas. Kat aprendeu a agradecer o peixe com um beijo. Bem diferente do primo, o golfinho, que não passa de um menino sapeca. Um fenômeno da natureza que impressiona pela força e grandeza. O encontro das águas do oceano com o rio Amazonas é a pororoca, sinônimo de destruição para a população ribeirinha. O que parece uma pequena onda inofensiva se transforma num dos fenômenos naturais mais impressionantes do Brasil. É uma das poucas vezes que o oceano vence o rio Amazonas. Parece até que um vulcão está se formando na água.
Toda essa água encontra a maré do oceano que está subindo e que acaba empurrando o rio de volta. As ondas avançam, destroem as margens, arrastam árvores e trazem muita terra. O resultado é o aparecimento de pequenas ilhas. Esta tem 6.000 hectares. Não existe no mapa do Brasil. Todos os dias fica 3 horas debaixo d'água. Em 7 anos deve desaparecer. Mesmo assim, é usada para a criação de búfalos, um dos poucos animais que sobrevivem em áreas alagadas da Amazônia. Quem chega em Limão, na Ilha do Marajó, tem a impressão que toda esta área foi desmatada. Mas as árvores que estão aqui vieram de longe, foram trazidas pela força da pororoca, que assusta os moradores da ilha. Esta família de pescadores mora na ilha há 20 anos e vive fugindo da pororoca. A primeira casa foi destruída e eles fizeram a nova bem longe do rio. A pororoca vem vindo, né? E aí a gente vai fugindo para trás. Tenho medo, de repente, se eu estou numa embarcação, ela pode virar a embarcação, aí eu fico rolando na frente dela, né? Ela pode me matar, no fundo. Fico enrolado no meio dela, não sei fazer mais nada, né? O que é uma rotina de sobrevivência para as pessoas daqui se transforma em diversão e aventura para estes surfistas. Eles viajaram mais de 300 quilômetros para enfrentar o perigo, o desconhecido. A velocidade da pororoca chega a 60 quilômetros por hora. O equilíbrio é difícil, exige muita habilidade. Ela é uma onda que traz uma adrenalina muito forte por causa do desconhecido. Ela é uma onda desconhecida que você ainda não sabe como ela vem. Do nada veio aquela onda enorme, tinha um mínimo de 2 metros de altura. Uma felicidade sem fim, porque tu pega uma onda extensa que faz inveja para qualquer surfista do mundo inteiro. A Agência Espacial Americana NASA tenta recuperar o controle da sonda lançada nesta sexta-feira para estudar a formação das galáxias. A sonda WIRE, que é na realidade um telescópio espacial, custou 79 milhões de dólares. A sonda WIRE foi lançada de madrugada por um foguete Pegasus na base aérea de Vandenberg, na Califórnia. Ainda não se sabe o que fez a WIRE sair de controle. Alguns especialistas acreditam que o telescópio criogênico da sonda foi ejetado antes da hora, causando erro de órbita. Durante 4 meses, a sonda de 268 quilos estudaria a formação das estrelas e das galáxias. O Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos, em São Paulo, anunciou o lançamento do foguete VS-30 para ainda este mês. A missão é levar experiências científicas do Brasil, Alemanha e Estados Unidos para o espaço. O foguete, que custou 90 mil dólares, é quase todo feito de peças reaproveitadas. O lançamento do 100º foguete brasileiro de sondagem está marcado para o dia 15 deste mês, no centro de lançamento em Alcântara, no Maranhão. O VS-30 levou 1 ano para ficar pronto, custou 90 mil dólares e nesta missão vai ser usado por apenas 15 minutos. Para quem acha que é muito dinheiro para pouco tempo de uso, é bom lembrar que ele é quase todo reaproveitado. Esta parte, por exemplo, já foi para o espaço outras vezes. A Agência Espacial Brasileira está comemorando, afinal o VS-30 é 95% nacional. Na volta, o foguete cai no mar. O trabalho de resgate é feito com a ajuda de 2 helicópteros. No VS-30, viajam experimentos de universidades brasileiras. As planárias estão sendo pesquisadas na Universidade do Vale do Paraíba. A bióloga responsável está entusiasmada. A expectativa é que o animal regenere, né? E que a gente possa continuar acompanhando esse desenvolvimento em terra. Depois, futuros estudos serem feitos com outros mecanismos, né? Estudar a parte de tecidos, parte histológica, né? Embarcam também experimentos alemães e americanos. É aquele primeiro passo na história e que nós estamos colocando, no qual a gente está financiando uma série de atividades, não tem... são todos pioneiros. A imagem do dia da revolta dos torcedores de um dos mais tradicionais times de futebol da Argentina. Os fãs do Racing chegaram a agredir o presidente do clube quando ele tentava explicar por que a equipe pode deixar de existir.
1000 torcedores se reuniram em frente à sede do Racing, no bairro de Avejaneda, em Buenos Aires. Eles estavam enfurecidos com o anúncio de que o clube, endividado, está fechando as portas. Para a torcida, a culpa é da má administração. Quando o presidente do Racing, Daniel Lalin, apareceu para dar explicações, sentiu na pele a revolta da multidão. Veja por outro ângulo. O tambor atinge em cheio o rosto do presidente. Os óculos quebram e o sangue logo aparece. Um tribunal argentino decidiu que o Racing está falido, o que pode significar o seu fim. A dívida do clube é estimada em 32 milhões de dólares, mas ainda é possível recorrer à decisão da justiça. O Racing foi o primeiro time da Argentina a ser campeão mundial e tem a 4ª maior torcida do país. A gente fica por aqui. A você muito obrigado e uma boa noite.